Boa tarde a todos. Estamos chegando já ao fim do evento, ao fim do final de semana. O tempo passa muito rápido, a gente parece que nem vê passar. E é por meio dessa abordagem ou desse caminho que gostaria de trabalhar esse tema da tarde. Refletindo um pouquinho sobre esse passar do tempo. Esse tempo que, principalmente na modernidade, parece ser tão difícil de lidar com essa velocidade alucinante, com esse excesso de informações, esse tempo que parece nos consumir. Falar de transcendência e espiritualidade é um tema muito vasto. Nós temos múltiplas abordagens que poderiam ser trabalhadas. Mas gostaria aqui de refletir nessa tarde, nesses minutos que teremos, um pouquinho sobre essa nossa relação com tempo e eternidade. Tempo aqui representando essa nossa relação com a experiência transitória na matéria, com aquilo que nós vivenciamos aqui na vida física. E eternidade como aquilo que representa ou está associado com a nossa experiência transcendente, que vai para além do tempo, aquilo que em nós é a manifestação daquela vida eterna do qual falamos mais cedo. Como eu conjugo isso no meu dia a dia? Como é que essa vida eterna é sentida, é presenciada, é vivida por mim no meu cotidiano? Porque, no fundo, acredito e penso, e buscarei trabalhar isso, que a nossa relação com o tempo e eternidade, de certo modo, está relacionada também, ou está vinculada à nossa espiritualidade, ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Na medida em que vamos nos tornando cada vez mais espiritualizados, a nossa relação com o tempo e com a eternidade vai sendo renovada. Mas esse não é um tema novo. Pensar sobre tempo e pensar sobre eternidade sempre fascinou a mente humana. Sempre fascinou os filósofos. Foram muitas e muitas as páginas dedicadas a esse estudo, a essa análise sobre esse encantamento, esse fascínio que o tempo e principalmente a eternidade nos geram. Santo Agostinho, por exemplo, foi um deles que dedicou alguns capítulos do seu livro Confissões para meditar em torno do tempo e da eternidade, fazendo uma comparação, o tempo como algo que diz respeito à criatura, a eternidade como algo que diz respeito ao Criador, e a busca da criatura por essa essência divina em si mesma, portanto, do Criador em si mesmo. Agostinho falou muito disso. Pensar sobre eternidade, sobre algo que não tem começo, algo que nunca terá fim, é para nós ainda extremamente desafiador. Em nossa cabeça limitada, em nossa mente ainda muito limitada em termos de sentidos mesmo, pensar sobre algo que não tem fim até que vai, mas pensar em algo que nunca teve começo, para nós parece impossível. Por mais que a gente volte atrás, mas cadê o começo? De onde isso veio? Então, para nós ainda é extremamente desafiador conceber a ideia de eternidade. Ainda falta-nos largueza de alma para acomodar esse entendimento, sobretudo quando pensamos em Deus. Por isso os Espíritos dirão, ainda é impossível para nós, na condição em que estamos, perscrutar ou entender a natureza íntima de Deus. Mas dizem eles, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que dia virá em que teremos o sentido para tanto. Mas Santo Agostinho já, enquanto esteve encarnado entre nós, fazia essa reflexão e tentava devassar esses mistérios. Certo dia, onde morava em Hipona, na costa norte da África, Santo Agostinho, que viveu no século IV, V, depois de Jesus, que foi um dos maiores pensadores e filósofos cristãos, e no Espiritismo, um dos espíritos que mais contribuíram para a codificação. Santo Agostinho, certo dia, estava lá na sua casa, estava ali pensando, escrevendo as suas obras, e ficou o dia inteiro matutando sobre essa grandiosidade de Deus, sobre o mistério do Criador, sobre o mistério da eternidade. Até que chegou um ponto em que, de tanto pensar, ele não conseguia mais raciocinar. Estava cansado. Então, deu uma saída e foi esparecer, caminhando pela praia. A cidade de Hipona é uma cidade costeira. Ele caminhava pela praia e, mais adiante, ele encontrou uma criança. E ele passou a reparar o que essa criancinha fazia. Ela havia aberto um buraquinho na areia e ela corria desse buraquinho na areia para o mar e voltava. E ele reparou que em suas mãos ela tinha uma espécie de uma conchinha, um pequeno recipiente. E ela ia então ao mar, enchia essa conchinha com água, trazia o seu buraquinho, ali depositava e fazia esse movimento constantemente. Então Santo Agostinho chega perto dela e pergunta, mas
O que você deseja fazer? E aquela criancinha, com a, entre aspas, ingenuidade, responde a ele: eu quero colocar, apontando para o mar, tudo aquilo ali dentro desse buraquinho. Então Santo Agostinho volta para ela e diz: mas você não vê que isso é impossível? E a criancinha, portanto, agora se volta para ele e diz também: e você que não vê que também é impossível que a eternidade e a infinita grandeza de Deus caiba aí na sua cabecinha limitada? Como a dizer assim, como você quer inserir a grandeza do oceano em um copo? Como você quer inserir a grandeza do absoluto naquilo que é relativo? Falta-lhe ainda largueza de alma para acomodar isso. Então ele levou um susto na hora que a criancinha falou aquilo. Quando ele olhou, não tinha mais criança nenhuma. Na verdade, era uma maneira que os espíritos tiveram ali de lhe dizer que tivesse mais paciência, que tivesse mais humildade, que só o tempo, que só a madureza vai aos poucos ampliando a nossa alma, o nosso entendimento para acomodar essa ideia do que seja realmente a eternidade, do que seja realmente a grandeza do nosso Pai. Mas não só pensar sobre a eternidade é fascinante, pensar sobre o tempo também é. Pensar nessa subjetividade do tempo, como o tempo passa diferente para duas pessoas, talvez na mesma circunstância. Uma sente o tempo passar tão rápido, outra o tempo parece passar tão devagar. Essa subjetividade do tempo com relação às circunstâncias, como ora o tempo parece se arrastar, como ora o tempo parece voar. Então pensar sobre essa característica do tempo que parece, na verdade, moldável, flexível, é muito interessante, é muito fascinante. Sobretudo depois das descobertas do século XX, as contribuições de alguns cientistas que nos mostraram que essa relatividade do tempo é, na verdade, muito mais real ou patente do que nós possamos imaginar. Por exemplo, com a proposição por Einstein da teoria da relatividade geral. Quando, em decorrência dessa teoria, nós podemos entender um pouquinho melhor o conceito de tempo. Para a gente ter uma ideia do quanto esse conceito é fascinante e, por vezes, ainda tão pouco intuitivo para nós, existe um paradoxo que decorre da teoria proposta por Einstein, que ainda hoje é fascinante pensarmos sobre ele. Ele já foi, inclusive, comprovado. É o chamado paradoxo dos gêmeos. O que esse paradoxo diz? Se nós tivermos dois gêmeos idênticos, um desses gêmeos estiver na Terra, outro desses gêmeos for colocado numa nave, que viaje pelo espaço a grandes velocidades, ou a velocidades que se aproximam da luz, depois da sua viagem interplanetária, quando esse gêmeo voltar à Terra, o seu irmão que aqui ficou estará mais velho do que ele. A gente fica pensando, mas os dois estiveram, pelo menos em tese, o mesmo tempo afastados. Como o irmão que aqui ficou está mais velho do que o irmão que partiu? Pois bem, isso já foi comprovado. É o que Einstein chamou de dilatação temporal. E isso foi comprovado, por exemplo, em relógios que viajam em aeronaves supersônicas ou em grandes velocidades. Há uma pequena dilatação do tempo que pode ser mensurada, como nos mostrar que o tempo é muito mais fascinante do que nós imaginamos. Que se viajássemos na velocidade da luz, na verdade o tempo praticamente não passaria, ou passaria muito mais devagar. Para a gente ver que o tempo é bem mais interessante do que de fato, muitas vezes nós o entendemos. Mas essa relação nossa com o tempo nem sempre tem sido de fascínio, mas também muitas vezes de temor. Porque o tempo parece muitas vezes se comportar como um carrasco que vai aos poucos levando aquilo que nos é precioso. Para a gente entender isso, a gente poderia, por exemplo, voltar naquele que é um dos pilares da civilização ocidental, a mitologia grega, e pegar o exemplo de um deus ou um titã muito conhecido, Cronos, do grego, tempo. Daí as palavras cronologia, cronômetro, etc. Mas o mais interessante a respeito desse titã que representa o tempo, Cronos, é a maneira como ele era representado nas artes, na literatura, nos quadros, enfim. Como Cronos era representado? Como um pai que devora ou come os seus próprios filhos. Se você digitar no Google as telas sobre Cronos, ou na mitologia romana Saturno, que foi a atualização que deram a ele, você vai ver alguns quadros bem macabros. Por exemplo, um quadro de Goya sobre Cronos, que é bem impactante.
Mas o que está por trás dessa representação, senão essa dificuldade do ser humano em lidar com o tempo? Senão essa visão do ser humano do tempo como esse monstro devorador, que parece consumir aquilo mesmo que ele criou, aquilo mesmo que ele gestou, o tempo que consome os próprios filhos. Mas não só lá atrás, ainda hoje, expressões que nós usamos corriqueiramente, que denotam essa nossa dificuldade em lidar com o tempo. Muitas vezes não paramos para pensar, mas as falamos e por trás disso está essa dificuldade. Expressões, por exemplo, como correr contra o tempo, matar o tempo, ou atualização de um ditado muito atual, que hoje talvez precise ser um pouco atualizado: o tempo urge, que hoje é melhor, talvez o tempo ruge de fato, porque o tempo parece essa fera que nos assusta, que nos amedronta. Então percebam, por trás disso, matar o tempo, há, de certo modo, uma dificuldade ainda em lidar com essa força da vida. Mas a questão é que nós queremos levantar aqui para refletirmos sobre transcendência e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. É preciso que essa relação seja assim tão conflituosa? A nossa relação com o tempo tem que ser mesmo essa relação de tanta angústia? Nós precisamos temê-lo? Ou será que nós podemos, e devemos até, encarar o tempo de uma maneira mais amistosa? Ao invés de encará-lo como um adversário, tomá-lo como um nosso aliado? Acreditamos que sim, e por isso trouxemos essa reflexão, porque acreditamos que na base desse entendimento está também uma medida do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Acreditamos que a maneira pela qual lidamos com o tempo define ou apresenta o quanto já temos de fato desenvolvido em nós essa espiritualidade, que é a meta de todos nós. Seja de qual caminho religioso que for, a meta, aquilo que buscamos como essência do rótulo, que muitas vezes é a religião, é a espiritualidade. É o que Emmanuel vai nos dizer no prefácio do Nosso Lar, quando ele diz: muito mais do que espiritismo e espiritualismo, todos nós precisamos de espiritualidade. A questão é, por que ou qual a relação entre todas essas coisas? Tempo, eternidade e espiritualidade. E aqui dividimos a nossa reflexão em algumas partes. Primeiro, começando a refletir o porquê nessa condição nossa atual, o tempo ser enxergado com esse temor, com essa relação tão antagônica e muitas vezes desarmoniosa. E aqui nós definimos uma expressão que chamamos de paradigma da materialidade. No paradigma da materialidade, falávamos ontem, inclusive, sobre paradigmas que precisam ser renovados na nossa vivência aqui na esfera física. No paradigma da materialidade, os meus tesouros, as minhas buscas centrais estão quase todas elas associadas ou vinculadas àquilo que está sob o domínio do tempo. Aquilo que me é mais precioso na experiência física é algo que está sob o domínio do tempo e, portanto, nesse paradigma, o tempo parece ser de fato um carrasco que vai aos poucos me tomando aquilo que me é mais precioso. Por quê? Projetei os meus tesouros e, portanto, vinculei o meu coração, como nos disse Jesus: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Projetei-os naquilo que o tempo pode levar. Portanto, o tempo vai aos poucos consumindo a minha juventude, o meu vigor, que para mim é um tesouro tão caro, e o tempo vai aos poucos consumindo. O tempo parece querer lutar constantemente comigo para me levar aquilo que é caro. As posses, os títulos, as conquistas aqui na experiência transitória, tão arduamente conquistadas, que demandam tanto de mim para serem mantidas ou para serem aumentadas, e o tempo parece querer levá-las, deteriorá-las, tomá-las de mim. Quando eu me fixo na posição da pessoa amada e não me fixo no espírito, e portanto o tempo ou a vida parece tomá-la, sem perceber que na verdade o laço foi estabelecido pela eternidade. Mudando-se os laços ou mudando a característica ou o rótulo do laço, encarnações após encarnações, mas o espírito ali está. Mas como me fixo na condição daquela pessoa, naquela encarnação, o tempo parece me levá-la. O tempo parece levar tudo o que me é caro. Mas por uma escolha nossa. Por quê?
não atentando para o ensinamento do Cristo, vinculamos o nosso coração a esses tesouros que podem ser por ele deteriorados. E aí ficamos, ou tornamos a nossa vida uma luta angustiante contra o tempo, tentando conservar o que não pode ser conservado, ou tentando impedir o fluxo natural do rio da vida. E a nossa vida se torna uma constante aflição, com aquele que é um dos maiores medos de todos nós, o medo de perder. O medo de perder. Aliás, na raiz de todo sofrimento, e essa, por exemplo, é a raiz da doutrina budista, quando o Buda fala das 4 grandes verdades, a primeira delas, a raiz de todo sofrimento, o apego àquilo que é impermanente. O apego à impermanência. Daí deriva todos os outros sofrimentos e todas as outras aflições. Tentar impedir o fluxo natural de um rio. E a minha vida se torna uma constante angústia, uma constante aflição. Por quê? Eu projetei, eu elegi como tesouros maiores da minha vida, porque ainda estou no paradigma da materialidade, aquilo que é transitório e não aquilo que é eterno. Eu não atentei para os ensinamentos de Jesus que nos orienta a projetar os nossos tesouros no céu, onde as traças não poderão correr, os ladrões não poderão roubar, nem a ferrugem consumir. Ficamos tão fixados naquilo e vinculamos o coração aqui representando a emoção e, portanto, a nossa vida, porque nós sempre gravitamos em torno daquilo que amamos. A nossa vida é moldada, é regida por aquilo que amamos. Quando amamos aquilo que se vincula com o transitório, a nossa felicidade e a nossa paz estão sujeitas a serem levadas. Quando construímos sobre a areia movediça daquilo que é transitório, vem a vida e, por vezes, destrói o nosso castelo de areia. Por isso Jesus nos convidava ao final do Sermão do Monte a construirmos não sobre a areia movediça, mas sobre a rocha dos valores imortais. Porque então venham as tempestades que forem, venham as transformações que forem, a nossa edificação estará sólida, estará segura, porque na rocha inamovível do Espírito. Essa é a reflexão que a gente vai percebendo, e por isso o tempo é por nós encarado com tanta dificuldade. Sobretudo na modernidade, em que os filósofos definirão, essa é a era líquida, é a modernidade líquida, até das relações líquidas. Tudo parece fluir e nós não encontramos base sólida, parece, para encontrar estabilidade para a nossa vida. Tudo parece constantemente estar em movimento e a gente não consegue uma base sólida para edificar paz e serenidade. As coisas, o tempo parece nos consumir, sempre estamos em correria, nunca temos tempo para nada, virar a folhinha do calendário nos preenche ou nos traz uma sensação ruim, ter um tempo para contemplar ou para ler nos preenche de culpa, porque afinal de contas estamos vibrando nesse paradigma de que tempo é dinheiro, tempo é correria e nós não podemos parar para ver o que temos feito de fato do tempo que nos foi conferido. Então o tempo se torna, ou lidar com o tempo se torna essa constante aflição. Estamos sempre falando, o tempo está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido, mas é um rápido que deixa por trás um vazio, uma angústia. Por quê? É um rápido que não está sendo vivenciado. É um rápido sem presença. É aquela velocidade da extrema quantidade com ausência de qualidade. Essa é a era em que vivemos, a era dos números, a era da quantidade em detrimento da qualidade, da presença, da vivência. E assim vamos perdendo a oportunidade de estarmos realmente presentes naquilo que acontece, para colhermos daquela situação, daquela experiência, o que ela pode nos trazer. Fazemos um monte de coisas, mas não lembramos o que fizemos. Ou fazemos um monte de coisas, já pensando nas próximas coisas a serem feitas, e não crescemos com o que estamos fazendo. Estamos sempre vivendo no passado ou no futuro, sem nunca atentarmos para o presente, porque o presente é a eternidade. Então a gente vai percebendo como muitas vezes nós estamos mergulhados nessa atmosfera. Como nós somos regidos ainda por esse paradigma, o paradigma da materialidade. E como isso nos angustia. Como isso nos traz aflição, de perceber que nós não podemos reter esse tempo e que essa tentativa inglória de reter o tempo e de conservar o que não pode ser conservado
nos consome, nos angustia. Mas aí, a gente vai percebendo que essa dificuldade ou essa impermanência que nós encontramos fora de nós é, na verdade, um próprio convite da vida à busca pela permanência dentro de nós. Quando a gente percebe que não há base sólida para construir lá fora a nossa felicidade, a nossa paz, a gente começa a voltar o olhar, a gente começa a voltar a atenção para dentro de nós, em busca dessa permanência não encontrada lá fora. Porque qualquer um de nós que mergulhe um pouquinho em si mesmo vai perceber logo que há algo em nós que transcende o tempo. A gente vai perceber que há algo em nós que é maior que o tempo, ou que não está sujeito à ação do tempo. Há algo em nós que tem esse caráter de eternidade. Então a gente vai vendo que essa impermanência lá fora, aos poucos vai nos projetando a buscar uma permanência ou uma conexão interna com aquilo que é eterno. A gente, portanto, vai entrando ou vai buscando aquilo que chamamos de transcendência. Quando o vazio do paradigma da materialidade não mais nos satisfaz, a gente se volta em busca dessa transcendência, por essa conexão conosco mesmo. Principalmente por meio de um elemento, que é o elemento central de todo o caminho espiritual e que, pelo menos para nós, é o portal que permite essa transcendência. É o portal que nos tira do paradigma da materialidade, daquilo que é efêmero e transitório, e nos transporta ao paradigma da eternidade, da espiritualidade, que é a experiência do amor. Porque quando amamos o que fazemos, novamente, o tempo parece passar muito rápido, mas bem diferente do que acontecia antes. Agora, ele não deixa o vazio, ele não deixa a angústia por trás, ele deixa a sensação de preenchimento. Quando você ama o trabalho que você faz, ao final daquele trabalho, passou tão rápido, você sente aquela alegria, aquele contentamento. Por quê? Você estava presente, você interagia com aquilo, você amava aquilo, portanto, você transcendeu. Quando você está com pessoas que ama, você não vê o tempo passar. O tempo voa, mas agora, diferentemente daquele outro paradigma, não há vazio, pelo contrário, há mais alegria, há mais gratidão. Então o amor é o elemento da transcendência. O amor é que aos poucos vai nos tirando dessa efemeridade da vida e vai nos projetando para aquilo que é a vida em eternidade. O amor é o selo que vai conferindo eternidade àquilo que fazemos. O amor é o selo que marca aquilo que vai ter caráter de eternidade. E a gente vai percebendo aos poucos que desenvolver espiritualidade nada mais é do que isso, do que alimentar em nós aquilo que é eterno. Como Jesus dizia, trabalhai não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Desenvolver espiritualidade é, portanto, nos nutrirmos desse pão eterno que é o pão do amor. Nos nutrirmos de amizade, nos nutrirmos de companheirismo, nos nutrirmos de espiritualidade, de estudo, de sabedoria, porque isso é o que alimenta em nós a essência do que é divino. Isso é desenvolver espiritualidade. Inserir em cada ato do dia a dia um pouco mais de amor. Passar a fazer tudo pelas lentes, pela ótica, pelas mãos do amor. E aos poucos o nosso cotidiano ou o nosso tempo vai ganhando em eternidade. E isso é espiritualidade. Por meio desse portal nós vamos nos libertando dessa angústia de viver essa efemeridade, porque agora vamos encontrando bases sólidas para a construção da felicidade. Então isso é transcendência. Alimentar em nós o que é eterno. Porque o que é efêmero alimenta o que é efêmero. O pão alimenta o corpo. Mas aquilo que é eterno alimenta o que é eterno em nós. Então, para alimentar o nosso espírito, precisamos buscar aquilo que, como o nosso espírito, é também imortal, é também transcendente. Caso contrário, entramos numa anemia espiritual, numa fraqueza de espírito. Por quê? Não alimentamos a nossa alma. Vivemos apenas para as coisas materiais. Não alimentamos em nós aquilo que é transcendente, aquilo que é eterno. É o que Jesus dirá naquele deserto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Óbvio que Deus não tem boca, e óbvio que Deus não fala como imaginamos, mas o que Jesus queria representar com isso é: o que alimenta em nós a espiritualidade é aquilo que procede do que é divino,
sabedoria, as virtudes, os valores imortais. Isso é espiritualidade. E é isso que é transcendência. Quanto mais vamos investindo nisso, mais vamos saindo desse paradigma da materialidade. E mais a nossa relação com o tempo vai se harmonizando. Vamos estando mais presentes no que fazemos, vivenciando de fato cada momento e colhendo o valor de cada momento. Vamos estando atentos ao que acontece. Como dizem os budistas, lavamos pratos não para obter pratos limpos, mas por lavar pratos. É uma maneira simbólica que eles têm de dizer estar presente e fazer o ato que você está fazendo agora. Porque, em geral, as nossas conversas não ouvimos realmente a pessoa, porque já estamos pensando no futuro, na resposta. E, portanto, perdemos a oportunidade de aprender com ela. Muitas vezes, quando ouvimos uma palestra, não estamos ouvindo a palestra, estamos pensando no que vamos fazer depois e perdemos a oportunidade de colher o melhor da palestra. Quando estamos fazendo um trabalho, não estamos pensando no trabalho. Muitas vezes as nossas mãos se mexem, mas a nossa cabeça está em outro lugar, a nossa mente. Perdemos a oportunidade de colher. E aí nós vamos caindo naquele estado que é o estado de Marta, um excesso de ação sem intenção. Marta, está inquieta por tantas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Porque se a nossa ação no mundo está trazendo mais aflição, precisamos repensá-la. Porque o papel de todo e qualquer trabalho no mundo é, primeiramente, nos trazer ainda mais integridade, nos trazer ainda mais harmonia e serenidade. Se a nossa ação está apenas nos angustiando, peraí. A gente entra num ativismo que nos exaure, que nos cansa, sem de fato crescermos. Porque a ação por si não gera elevação. A ação inspirada por uma intenção nobre, sim, gera elevação. Emmanuel vai falar disso quando fala do trabalho no livro Pensamento e Vida. E ele vai definir trabalho-ação e trabalho-serviço. Então ele vai dizer assim, a ação não necessariamente gera elevação. Quer ver isso? É só ver as zonas espirituais inferiores. Estão repletas de ação. Trabalham muito mais do que nós. Mas, e a intenção que os move? Não gera elevação. Porém, a ação inspirada por intenção nobre gera crescimento. Porque a presença, a conexão, a amor, só há amor de fato quando há presença, quando estou presente no momento e quando me conecto com a pessoa ou com o que eu faço. Porque eu só amo aquilo que eu conheço, eu só amo aquilo que eu interajo. Caso contrário, é meramente ação. Então Emmanuel vai dizer, o trabalho-ação, esse que é mais automatismo, transforma o ambiente. Mas o trabalho e serviço, esse que envolve doação, transforma o homem. Um trabalha o ambiente, o outro trabalha o ser. E o principal objetivo do trabalho é sempre trabalhar o trabalhador. Nós temos um livro nas obras, dentre as obras espíritas, que veio justamente para nos falar isso. O livro se chama Voltei. Voltei para lhes dar uma dica. De Irmão Jacó pelo Chico. Por quê? Ele foi alguém desses que trabalhou muito, fez muito, mas no automatismo. Chegou no mundo espiritual, cadê minha luz? Olhava Bezerra de Menezes com luz, Caibachuta com luz, Guilhom Ribeiro com luz, Bittencourt Sampaio parecia uma estrela. Eu olhava para ele, nem uma velhinha. Mas ele pensava, mas eu fundei a editora da FEB, eu ditei livros, eu participei de reuniões mediúnicas, eu doutrinei espíritos, cadê minha luz? E o livro inteiro gira em torno dessa busca dele por acender a luz. E um dos momentos mais marcantes do livro é quando ele desce, já desencarnado, as regiões inferiores, a crosta, para trabalhar, e ele encontra um espírito com quem ele havia dialogado enquanto encarnado, e esse espírito o reconhece e fala, olha só quem está aqui, irmão Jacó, você que falou tanto da luz para os outros, cadê a sua luz? E aquilo foi para ele um desmoronamento, porque ele percebeu que tempo de serviço, o tempo de trabalho não necessariamente quer dizer muita coisa. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer com aquela parábola que todo mundo não entende, quando os indivíduos que trabalharam na vinha, uns que trabalharam menos, receberam o mesmo tanto dos que trabalharam mais. O que Jesus quer nos ensinar ali é que não necessariamente quantidade significa qualidade. Existem outros
que trabalham muito menos talvez, mas com muito mais entrega e presença e, portanto, cresceram muito mais. É esse, inclusive, o conceito do bônus hora, que está lá em nosso lar, tão mal interpretado por nós, mas o conceito fundamental é esse. O valor do trabalho é a lei divina quem define segundo a entrega do trabalhador. Não é o tempo em si que define o quanto ele cresceu com aquilo. Não é quantos anos eu tenho de casa espírita que define o quanto eu cresci com aquilo. Porque nós temos outro exemplo muito marcante disso, também na obra espírita, André Luiz, no livro Sexo e Destino, quando ele vai falar do caso de Pedro Neves, que era 40 anos diretor de trabalho em nosso lar. 40 anos, não aqui na crosta, em nosso lar. E o estado espiritual dele? Lastimável. Ele foi incumbido de ajudar a sua família, e a sua filha estava passando por uma doença muito difícil, e o seu genro estava traindo a sua filha. E ele, acompanhando o seu genro, um dia foi vê-lo numa casa de prostituição. E ele não suporta aquele lance, aquele ato, e desequilibra-se e começa a socar espiritualmente o seu genro. Você imagina? O diretor de trabalho começou a socar espiritualmente aquele que ele deveria amparar. Então sai uma senhorinha, que era responsável ali por zelar por aquele lugar, abraça-o e diz: meu irmão, nós estamos aqui para ajudar. Para a gente ver que tempo de serviço não necessariamente representa crescimento espiritual. Só quando associado à intenção nobre. Só quando associado a essa conexão com aquilo que é divino. Por isso, naquela passagem de Marta e Maria, em que Maria está aos pés do Cristo aprendendo com ele, e Marta está ali preocupada com os afazeres, né? Muitas pessoas às vezes enxergam naquilo Jesus meio que menoscabando a questão do trabalho, a importância da ação, mas é preciso compreender que aquilo são duas coisas que se devem conjugar na nossa vida. Contemplação, que nos conecta com aquilo que é eterno, para que a nossa ação seja realmente proveitosa. Por isso Jesus diz, naquele caso, Maria se preparava realmente para uma ação proveitosa. Então eu me lembro do caso de Dom Helder Câmara, quando ele comentou na pregação do dia sobre essa passagem, uma pessoa chegou ao final falando, né, dos equívocos de Marta e tudo mais, e então ele resumiu de maneira muito bela. Digo a vocês que nós devemos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Ou seja, mãos na ação, mas desde que o coração esteja conectado com o que é divino, com o que é eterno. Porque aí sim a nossa ação eleva. Aí sim a nossa ação trabalha nós, os trabalhadores. Caso contrário, será meramente ação. E é o que a gente vai buscando quando vamos fazendo essa transcendência, deixando o paradigma da materialidade e inserindo cada dia mais amor nos mínimos gestos. Porque então a minha experiência espiritual deixa de ser só na casa religiosa. Porque precisamos também romper com essa visão de que a experiência espiritual se restringe à busca aqui na casa religiosa. A experiência espiritual se dá no lar. A experiência espiritual se dá no trabalho material. Como Emmanuel diz no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, para Deus, ou para o Cristo, perdão, não existe diferença entre oficina e templo. Toda a terra é o seu altar de adoração como a sua oficina de serviço ao mesmo tempo. A gente vai colocando espiritualidade em tudo. Eu passo a ver que o meu trabalho material é também oportunidade de crescimento espiritual, desenvolvimento de paciência, de humildade, de compreensão. A minha convivência no lar é também, e assim sucessivamente. Essa é a transcendência que buscamos. E adentramos então um outro paradigma, que é o paradigma da espiritualidade, o paradigma da eternidade, em que o tempo, diferentemente daquele outro, agora não é mais visto como adversário, mas sim como um aliado. Porque o tempo é um conselheiro divino, é um conselheiro que Deus nos deu para nos lembrar todos os dias aquilo que Ele pode levar e aquilo que Ele não pode levar. Aquilo que realmente tem valor, que transcende o tempo, e aquilo que tem valor, mas que o tempo haverá de nos tomar. O tempo é como uma peneira, que nos diz todos os dias, isso é palha, isso fica comigo, isso é trigo, isso passa. O tempo é o conselheiro que nos diz todos os dias, invista sim, mas primordialmente em afetos, valores, virtudes, porque isso eu não posso fazer nada, a não ser
aperfeiçoar. Porque tudo que é essencialmente eterno, o tempo só pode melhorar. Então o tempo, na verdade, é um conselheiro, que todos os dias vem nos lembrar, olha, você está investindo mais naquilo que eu posso te tomar, ou você está investindo mais naquilo que eu não posso te tomar. Todos os dias o tempo nos lembra isso. Não é um aliado que Deus nos deu? Por isso, Emmanuel vai dizer, Deus é a força do tempo e o tempo é a força de Deus. Todos os dias nos lembrando do porquê estamos aqui e da brevidade de estarmos aqui, para que nos concentremos naquilo que também é o essencial para nós, aquilo que é eterno. E tudo aquilo que é eterno em si mesmo, o tempo só vai melhorando. Afinal de contas, o tempo é como se fosse um campo onde nós semeamos com o nosso trabalho para a eternidade, para a colheita na eternidade. Por isso, a tradição bíblica, de uma maneira geral, tem um símbolo muito bonito para aquilo que é a espiritualidade, ou aquilo que é espiritual. Porque eles pensavam nisso, né? Aquilo que é espiritual, aquilo que em essência é eterno, o tempo só pode melhorar. Então, como é que a gente vai representar isso? E eles olhavam ao seu redor e tudo o que eles viam era pelo tempo deteriorado. Os objetos, as coisas, os corpos das pessoas, etc. Até que um dia um rabino lá olhou e pensou, tem uma coisa aqui que, com o passar do tempo, ela só melhora. Ela só se torna mais saborosa, ela só se torna mais valorosa. O quê? O vinho. Por isso as parábolas do Cristo falam tanto do vinho. Por isso Jesus transforma a água em vinho. Porque a água era um símbolo da materialidade. Afinal de contas, a nossa vida física pode ser resumida praticamente em água. Porque é o elemento mais fundamental, nosso corpo é 70% água. Quando voltamos à experiência física, mergulhamos numa piscina de água. Então a água era um símbolo do elemento material, ao passo que o vinho era um símbolo do elemento espiritual. Então, por isso o vinho, ou por isso a videira, por isso as uvas, estão tão presentes nas lições de Jesus. Parábola dos vinhateiros, parábola da vinha, eu sou a videira, e etc, etc. Como a nos dizer que a proposta do Evangelho é desenvolver em nós esse senso de que as coisas vão sempre sendo aperfeiçoadas, aquilo que é eterno. E não por acaso. Na primeira página do livro dos Espíritos, a pedido deles, nós temos o desenho do quê? De uma cepa, de uma videira, como a nos dizer que é o mesmo símbolo, agora trabalhado com mais abrangência ainda. Então, o tempo só pode melhorar o que é eterno. Você é hoje a sua melhor versão e será amanhã ainda melhor. Tudo em você que destoa da lei divina tem caráter transitório. Um dia virá a fenecer. Mas tudo em você que já se harmoniza com a lei divina só vai melhorar, só vai crescer, só vai se aperfeiçoar. Porque é essa a característica do tempo, funcionar como essa peneira que vai aos poucos nos mostrando o que realmente tem valor. Então a gente vai saindo daquela relação angustiosa com o tempo e vai desenvolvendo aos poucos essa compreensão de que o tempo é nosso aliado. Vamos desenvolvendo aos poucos esse senso de eternidade, ou de vida em eternidade. Vamos nos harmonizando com aquilo que é eterno em nós. A gente vai aprendendo a viver realmente como espíritos imortais. Eu me lembro de uma história interessante. Certa feita, um discípulo chegou ao seu mestre, um homem muito sábio, estava ali cuidando do seu jardim. E ele se aproximou e fez um questionamento a ele que estendemos a todos nós. Mestre, o que você faria hoje se soubesse que morre amanhã? Essa é uma pergunta interessante. O que nós faríamos hoje se soubéssemos que só temos mais um dia de experiência física? Estaríamos serenos, tranquilos, preparados para o convite e chamado da vida e do Senhor, aonde quer que estejamos? Ou encheríamos-nos de aflições? Eu tenho que arrumar isso, arrumar aquilo outro, arrumar aquilo outro. O mestre pensou um pouquinho e voltou ao seu discípulo e respondeu apenas: nada, eu continuaria aqui cuidando do meu jardim. A resposta pode parecer simples, mas denota uma grande paz e uma grande harmonização de alguém que já se entendeu como ser imortal. De alguém que já entendeu que já traz consigo, no seu íntimo, nos afetos que criou, no bem que faz, no amor que sente, nas virtudes, na sabedoria que já porta,
já traz consigo os seus maiores e mais preciosos tesouros. A sua mochila, a sua mala, já está pronta a atender o chamado da vida, que muitas vezes vem sem aviso, de fato. Ele já se harmonizou, portanto, com esse senso de eternidade. Como conta outra história, os historiadores, a respeito de um outro grande sábio, chamado Bias de Priene, um grande filósofo grego, um dos chamados 7 sábios da Grécia, aqueles 7 sábios que faziam parte do templo de Delfos. Ele vivia, como falei, na cidade de Priene, ali na região da Jônia, por volta do século 6 a.C. E conta-se que certa feita a cidade estava por ser invadida pelos soldados persas. E a cidade se tornou um caos. Todo mundo correndo, todo mundo atrás de preparar a bagagem, as malas para poder fugir, para poder se exilar. E no meio daquele caos todo, uma personalidade ou uma coisa chamava a atenção de todos. Bias de Priene, que estava no centro da cidade, sereno, tranquilo, seguro. E as pessoas passavam e olhavam aquilo e não entendiam. Então, um deles parou e perguntou a ele: mas vem cá, você não vai fugir conosco? Você não vai lá preparar suas coisas para fugir, etc.? E então ele se voltou para a pessoa e disse apenas: o que eu tenho, já trago comigo. O que eu tenho, eu já trago comigo. O que há de mais especial, já trago comigo. Mais ou menos naquele sentido de Simão Pedro, quando faz a cura na Porta Formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Cristo, levanta e anda. O que há de mais precioso em mim, eu compartilho contigo. Porque já percebi que o que há de mais precioso não pode ser tocado. Muitas vezes não pode nem ser visto com os olhos. Porque o que é essencial, como disse um sábio, é invisível aos olhos. O que é essencial, trazemos conosco, na figura dos afetos conquistados, das amizades construídas e de todos esses valores. E aí a gente alcança, portanto, esse senso de eternidade e percebemos que essa nossa relação com o tempo é uma medida do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Do quanto já estamos projetando os nossos tesouros naqueles tesouros dos quais Jesus nos falou. Se a nossa relação com o tempo é ainda muito conflituosa, é porque ainda estamos mais vinculados àquilo que é transitório. E, portanto, o tempo, de fato, é um carrasco. Mas se a nossa relação com o tempo já é uma relação pacificada, é porque estamos, de fato, adentrando os pórticos da espiritualidade. Já estamos consolidando em nós aquilo que é a meta de toda a doutrina religiosa ou a meta principal do Evangelho. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhar por essa vida perene. Por isso eu gostaria de, já encaminhando para o encerramento da nossa reflexão, compartilhar uma frase de Guimarães Rosa, que tenho para mim como um grande mestre também. Alguém que com a sua singeleza, com a sua linguagem peculiar, conseguia transmitir lições imortais. Aquelas lições da sabedoria, vamos dizer, popular, daquela sabedoria não acadêmica, aquela sabedoria que se conquista pela vida. Como dirá também Cora Coralina, o conhecimento se aprende com os mestres e os livros, mas a sabedoria com a vida e com os humildes. E creio que Guimarães Rosa soube, como poucos, como Cora também, extrair e compartilhar conosco essa sabedoria que é a sabedoria da vida, a sabedoria da experiência vivida. Então ele vai dizer, numa carta a um seu amigo, Antônio Azeredo da Silveira, que era também diplomata como ele, com quem ele compartilhou muitas de suas informações e trocou muitas cartas. Ele vai dizer, certa feita, em carta ao seu amigo: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Olha só, fome de coisas sólidas. Isto é, naquela comparação que fizemos com o pão, fome daquilo que é eterno, daquilo que é perene, daquilo que não está sujeito a essa transitoriedade e efemeridade. Fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o que é essencial. Aquilo que realmente redunda em crescimento. Pessoalmente, prossegue ele, penso que chega sempre um momento, um tempo na vida da gente, em que o nosso único dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Como? Canalizando amor
em cada ação, marcando cada um dos nossos gestos com o selo divino do amor, que é esse portal de transcendência. E a grande pergunta, o grande questionamento fundamental que fica para todos nós, meditando sobre a nossa espiritualidade, ou meditando sobre os resultados, ou sobre aquilo que temos colhido ou nos transformado a partir da experiência com o Evangelho e com a doutrina espírita é: para nós, esse tempo já chegou? Para nós, esse tempo, ou esse entendimento de que precisamos efetivamente, dia após dia, introduzir um pouco mais de eternidade no nosso cotidiano, já chegou? Esse questionamento que eu gostaria de deixar para todos nós no encerramento dessa nossa reflexão, rogando a Jesus que lhes inspire, que lhes preencha o coração de muito amor, para que possam desde já semear no tempo, semear na transitoriedade, para colher no infinito, para colher na eternidade. Que Deus lhes abençoe a todos, muita luz e muita paz.